Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar de medida de tendência central. Na estatística, quando nós coletamos os dados, nós organizamos esses dados, em rol, em distribuição de frequência, e é comum também fazermos estudo desses dados. E aí que nós temos as medidas de tendência central. Como o nome diz, sempre vai ser para o centro, tá? Centro dos valores. Então, quais são as três medidas de tendência central? Média, mediana e moda. Então, hoje nós vamos falar da mediana. Então, nós vamos falar aqui. Mediana é o valor pertencente ou não ao conjunto de dados. Então, na moda, o valor ele precisa fazer parte do conjunto de dados. Nesse caso da mediana, ele pode pertencer ao conjunto de dados ou não. Que divide o conjunto de dados em dois subconjuntos de mesmo tamanho. De uma forma mais simples, é o valor que divide o conjunto de dados ao meio. Mediana é uma medida de tendência central que indica exatamente o valor central de uma amostra de dados. Mas para isso, então, mediana é o valor que divide o conjunto de dados ao meio, tá bom? Indica exatamente o valor central de uma amostra de dados. Bom, para determinar a mediana de um conjunto de dados, é necessário primeiro construir o rol. Lembra? Fizemos a distribuição de frequência, colocar em ordem. Olha lá, o rol é uma ordenação do conjunto de dados em ordem, que pode ser crescente ou decrescente. Não vai alterar o resultado da mediana. Pode ser, então, ordem crescente ou decrescente. Então, primeiro passo para determinar a mediana, colocar os dados em rol. Nós estamos falando de dados que estão listados, tá? Eles não estão numa distribuição de frequência. Bom, na mediana também temos que observar detalhes. Se o número de dados são pares ou são ímpares, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver primeiro aqui, ó. Mediana de um conjunto de dados com número de elemento ímpar. Mediana de um conjunto de dados com número de elementos ímpar. Então, aqui no exemplo, considere o conjunto de dados abaixo referente ao salário médio dos funcionários de uma empresa em reais. Então, nós temos 1.500, 1.300, 1.200, 1.250, 1.600, 1.110, 1.100, 1.450, 1.210, 1.880, 1.980. Observe que nesse conjunto de dados nós temos 9 elementos, tá bom? Então, o número de elementos é ímpar, porque é 9 ímpar. Então, nós vamos, primeiro passo, fazer o rol, tá bom? Ordem crescente tá aqui. 1.100, 1.200, 1.210, 1.250, 1.300, 1.450, 1.500, 1.600, 1.980. Então, são 9. A gente vai pegar um. Então, vai ficar 1 do centro, 9 menos 1, 8. Vai ficar 4 para um lado, 4 para o outro. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Amarelinho. E aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Olha aqui de amarelinho também. Então, ficou exatamente 1 aqui no centro. Esse valor vai ser a mediana.
Tá? Então, ficou 4 para um lado, 4 para o outro e um central. Então, quando o número de elementos do conjunto for ímpar, a mediana é o valor que divide o conjunto ao meio. Então, mediana igual a 130, MD. Observe que à esquerda e à direita de 1.300 existem 4 elementos. Bom, esse para número ímpar. Agora vamos ver mediana de um conjunto de dados com número de elementos par. Então, vamos ver quando é par. Então, aqui, exemplo 1. Considere o conjunto de dados abaixo, referente ao salário médio dos funcionários de uma empresa. São os mesmos valores do exemplo anterior, só que aumenta aqui mais um, tá? 1.400. 1.420. Então, nós vamos ter 10 valores agora. A maneira é a mesma. Vamos colocar em rol, dividir ele em duas partes com os mesmos valores. Só que é par. Nós vamos ter 2 valores. 10 tira 2, 8. Metade de 8, 4. Então, vai ficar 4 para um lado. E aqui, 4 para o outro lado. Nós vimos na moda que pode assumir 2 valores. Pode ser bimodal, pode ter 3 valores, trimodal, pode ter mais de 3, polimodal. Mas na mediana só é um valor, tá bom? Então, esses 2 valores aqui, eles não vão poder ser os 2 a mediana. A mediana, ela assume só um valor. Então, nós vamos fazer a média desses valores. O que é média? Soma a quantidade de elementos e divide pela quantidade. Se nós temos 2 valores, então nós vamos somar os 2 e dividir por 2. Então, vamos lá. Nesse conjunto, existem 10 elementos. Note que, nesse caso, a mediana será a média aritmética dos 2 valores centrais. Note que tanto à direita quanto à esquerda dos 2 valores centrais há 4 elementos. Foi o que a gente fez aqui. 4 e 4 ficou os 2 centrais. Então, aqui nós temos 1.300 mais 1.420, que vai dar 2.720, e vamos dividir por 2. Então, nós temos 1.360. A nossa mediana é 1.360. Observe que nós não temos 1.360, ok? Não tem, ó. Mas lembra lá no enunciado, quando eu comecei falando de mediana? A mediana é o valor pertencente, ó lá, pertencente ou não ao conjunto de dados. Então, na moda precisa pertencer, tá bom? Mas na mediana não é obrigatório. Então, se você observar e falar, tá errado. Não, não está errado, porque esse valor pode pertencer ou não. Então, nesse caso, não pertence, mas a nossa mediana vai ser 1.360. É a média de 1.300 e 1.420. Bom, vamos fazer mais um exemplo aqui, deixa eu subir. Aqui. A quantidade de hotéis 3 estrelas espalhado pelas cidades do litoral de um determinado estado é 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 10 e 10. Então, observe aqui que já está em rol, tá bom? Já colocou em rol. Então, a gente só precisa fazer a observação. Quantos valores? 10, né? Então, tá falando aqui, 10 valores. Então, vai ser o mesmo caso do exemplo anterior. 10, vamos tirar, é par, então nós vamos ter 2 valores centrais.
10 menos os dois valores, vão sobrar 8, vai ficar 4 para cada lado. Então, vamos fazer. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, vai ficar os dois valores centrais aqui. Vamos fazer a média deles. 5 mais 7, 12, dividido por 2, 6. Preciso deixar esse cálculo? Não, pode fazer mentalmente, tá? 5 mais 7, 12, dividido por 2, 6. Então, a nossa mediana, M, aí o desenho é pequeno. Temos aqui uma observação, tá? Foi feito um estudo, ó. Uma conclusão. Assim, há exatamente 50% das cidades com mais de 6 hotéis 3 estrelas e 50% das cidades com menos de 6 hotéis 3 estrelas. Bom, porque, ó, observe aqui. Aqui são as quantidades de quantidade de hotéis nas cidades. Que tem 3 estrelas. Então, nessa cidade tem 1, nessa outra tem 2, nessa outra tem 3. Então, exatamente 50% das cidades desse estado tem hotéis com menos de 3 estrelas. E 50% tem mais de 6 hotéis com 3 estrelas. Bom, por hoje nós vamos ficar por aqui, tá bom? Com mediana. Depois a gente vai fazer moda e média, tá bom? Ó, observa, vamos fazer uma revisãozinha aqui. Quando o conjunto de dados tem elementos ímpares, nós vamos encontrar o termo central e já está pronto. Quando é par, a quantidade de elementos, a gente vai encontrar os dois valores centrais e vai fazer a média entre eles. Tá bom? Tranquilo?